Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós falaremos sobre o método POST. Já vou compartilhar aqui com vocês a nossa ferramenta, o VS Code, lembrando de sempre deixar o champ inicializado, no Apache Server. A gente sempre precisa clicar no botão Start para ele ficar verdinho. E aí, para abrir o nosso projeto, nós precisamos também clicar no botão Admin. Toda vez nós precisamos fazer esse processo, ok? Pessoal, então, na aula passada nós vimos aí o método de envio GET. Nós vimos que o método GET ele é utilizado para fazer requisições, para enviar informações de um formulário que serão processadas depois pela linguagem de programação PHP. O método POST, basicamente, também é um método de envio, galera. Só que a diferença entre os dois está na velocidade e na forma de envio. Enquanto o GET ele envia pela URL e de uma forma um pouco mais rápida, porque ele é um pouco mais simples, o método POST ele envia pelo método de transferência de hipertexto, que é o famoso HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. Então, ele encapsula a mensagem, ou seja, aquilo que nós precisamos enviar para o PHP, e ele envia através desse encapsulamento, como se ele estivesse colocando a mensagem dentro de um pacote, e esse pacote é enviado para ser processado pelo PHP. Diferentemente do que ocorre no GET, como ele faz o envio através da própria URL, acaba sendo um pouco mais rápido, acaba sendo um pouco mais simples. E outra diferença que existe entre eles é a questão da segurança. Pelo GET enviar as informações pela URL, essas informações acabam ficando expostas no momento do envio. Nós vimos na aula passada que no caso de informações críticas, como por exemplo senhas, não é muito interessante que essas informações elas estejam expostas na URL. Então, nesses casos, é interessante nós utilizarmos aí o método POST, porque ele é mais seguro, ele envia isso por encapsulamento, por mensagem, pelo método HTTP, e, portanto, essa informação não fica exposta de forma alguma para nós aí. É mais interessante para casos de sistemas de senha, de informações críticas, que nós utilizemos aí o método POST. Mas os dois métodos fazem envios de informações. Então, no dia a dia de vocês podem optar por qualquer um, lembrando essa diferença entre eles aí, da questão da segurança, tá bom, galera? Sempre que forem trabalhar com informações críticas, que não é interessante você mostrar para as pessoas, que elas fiquem expostas, então você utiliza o método POST. Se não tem importância para você mostrar ou não as informações, então nesse caso você pode optar pelo método GET, ok? Todo exercício que a gente for fazer daqui para frente, pessoal, nós vamos estar utilizando o parzinho, ok? Então nós vamos fazer o HTML para enviar informação e nós vamos fazer o PHP para receber informação. E aí nós vamos sempre estar tentando alternar entre o método GET e o método POST, certo? Então, algumas aulas eu vou estar utilizando o método GET, em outras aulas eu vou estar utilizando o método POST. Assim a gente vai fazendo aí uma pequena variação, vai utilizando os dois métodos para a gente poder trabalhar os dois aí também. Então, primeiramente aqui, galera, eu vou criar um arquivo chamado post.html. Vai ser o nosso formulário de envio. Eu vou criar um HTML básico. Lembrando mais uma vez, tá, gente? Quem tem uma certa dificuldade aí com HTML ou não tem muito conhecimento, depois nós estaremos fazendo também um curso específico aí de HTML. Esse meta-char7 para a gente colocar aqui o TF8 para ele reconhecer caracteres em português. Debaixo aqui do read nós colocamos a tag body, que é a tag que vai representar o corpo do nosso documento. E aí dentro dessa tag body aqui, galera, nós vamos colocar o nosso formulário, igual a gente fez na aula passada. E o que eu vou querer fazer hoje? Para ficar um pouco diferente da aula passada, nós vamos criar um formulário. Esse formulário vai estar enviando dois números para o PHP. Nós vamos pegar esses dois números pelo método POST. Tudo que a gente faz envio por um método, nós precisamos receber pelo mesmo método. Então, se nós vamos enviar pelo método POST, nós precisamos receber no PHP com o método POST, ok? Então, nós vamos enviar dois números pelo formulário. Na hora que o usuário clicar no botãozinho, esses dois números serão enviados para o PHP e nós vamos fazer uma soma. Recebendo lá, nós vamos somar esses dois números e mostrar o resultado dessa soma na tela
para ficar um exercício diferente, mostrado no exemplo anterior de get. Vou criar aqui a tag form, e dentro dessa tag form nós vamos criar dois números então. Vou colocar tag h2, aqui eu vou chamar de valor 1. Podemos até copiar aqui, ó, que vai ser igualzinho. Aqui vai ser o valor 2. E para cada valor desse nós precisamos aí de uma input, que vai ser um campinho de texto de entrada. Como nós vamos enviar dois números, galera, então o tipo das inputs pode ser number, sem problema nenhum. E aí o name, né, que é o que a gente envia para o PHP, eu vou chamar aqui de valor 1. Debaixo aqui da input, nós podemos pular duas linhas, utilizando aqui a tag br. Automaticamente o VS Code preenche com a tag form, gente, então a gente precisa mudar, tá bom? Beleza, e aqui a gente pode até copiar essa linha aqui, pessoal, vai ser bem parecida. E eu só mudo o name precisa ser diferente, eu vou chamar de valor 2. Aí novamente eu vou pular duas linhas. Por fim, nós precisamos do botão. O formulário ele só vai ser acionado e enviar as informações quando houver esse clique no botão. Então a gente precisa aqui no final de uma input do tipo submit, porque nós vamos precisar submeter uma informação para o PHP. Aí o value, que é o nome que esse botão vai ter, eu vou chamar aqui de enviar. Show, galera, tá pronto, né? Aí aqui no form, dentro do form, na aula passada a gente especificou o método get. Aqui nessa aula, nós vamos especificar aqui o método post. Nós vamos colocar aqui o atributo method. Dentro do method, eu especifico que o envio dessas informações será feito pelo método post. E eu também preciso informar para que arquivo eu vou enviar essas informações. No caso, eu vou especificar aqui um arquivo chamado post.php. Esse arquivo eu ainda não criei, vou fazer a criação logo em seguida. E vou fazer aqui o salvamento desse formulário. Então, o nosso formulário aqui está pronto, galera. Bem básico, bem parecido com o que nós fizemos aí na aula passada. A única diferença é que eu estou enviando dois números. Nós estamos utilizando agora o método post. Então, em seguida aqui, eu vou fazer a criação do post.php. Só reforçando a informação, galera, que não tem importância os arquivos terem o mesmo nome, desde que eles tenham extensões diferentes, ok? Então, a gente tem aqui o post.html, que vai ser o arquivo cliente, que vai enviar as informações pelo formulário. E nós temos aqui o post.php, que é o arquivo que vai receber essas informações do HTML. Reparem que eles têm o mesmo nome, porém as extensões de ambos são diferentes. Então a ferramenta compreende aqui que são arquivos de ordem diferenciadas, mesmo que eles tenham o mesmo nome. Nós abrimos aqui super tag e então, nós vamos fazer o recebimento, pessoal. Então nós precisamos receber aqui o valor 1 e o valor 2. E lembra que eu falei para vocês que as inputs, elas são representadas pelo name. Então, nós precisamos pegar lá no PHP esse valor 1, que é o que está no name, e o valor 2 aqui, que é o que está no name da input 2. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar duas variáveis, aqui de valor 1 e a segunda de valor 2. E aí nós vamos fazer o seguinte, o valor 1 precisa receber o que está no name da input 1 do formulário. Mas primeiramente nós precisamos especificar o método de recebimento. O método de recebimento vai ser o post. Envio pelo post e recebo pelo post. Precisa ter consonância, tá, gente? E aqui dentro eu coloco o que está lá no name do formulário, tá? Valor 1. Precisa ser exatamente igual. Aqui no valor 2, mesma coisa. Nós especificamos o método e o que está no name da input 2, que é valor 2. Maravilha. Então, aqui nós já fizemos o recebimento das duas informações do formulário. E aí nós podemos até mostrar na tela as informações que vêm, para ficar mais fácil para o usuário
visualizar. Então a gente pode colocar aqui uma tag H2. Nós podemos mostrar os valores. Ó. Vou dizer que o valor, primeiro valor, é que a gente coloca a variável valor 1. Nós podemos copiar aqui essa mensagem, dar um Ctrl C. Aqui eu vou mostrar o segundo valor. E aqui a gente muda para variável valor 2. É para não ficar uma colada na outra, nós podemos aqui também colocar um BR só, tá, gente? Vou colocar 2, fica melhor. Pular 2 linhas. Show de bola. Aí a gente pode salvar aqui. E aí depois, galera, eu vou fazer a soma, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova variável, uma variável chamada soma. E essa variável vai receber o valor 1 mais o valor 2. Então nós vamos colocar aqui, ó, valor 1 mais o valor 2. A gente pode fazer as outras operações matemáticas também, igual nós fizemos lá na aula de operadores matemáticos. Mas não tem problema aqui eu mostrar apenas a soma, porque a intenção da aula é mostrar o funcionamento do método POST, tá, gente? Mas aí, na hora de vocês reproduzirem, vocês podem incrementar aqui o exemplo, colocar os outros cálculos aqui sem problema nenhum. E aí a gente vai mostrar aqui o resultado. Vou colocar aqui, soma é... Eu coloco aqui a variável soma. Aqui nós podemos pular mais umas 2 linhas também, galera, para não ficar tudo colado também. Ó. Debaixo desse eco, colo e salvo isso aqui. Então está pronto o nosso exemplo, pessoal. Estamos aqui enviando, aqui ó, nós estamos recebendo, aqui embaixo nós estamos mostrando e aqui a gente está somando os dois valores e mostrando o resultado dessa soma. E agora a gente precisa testar isso aqui lá no navegador. Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso navegador para a gente testar esse exemplo aqui. Eu vou tirar aqui, galera, o dashboard, vou colocar o nome do meu projeto, aulas PHP, e ele abriu aqui para a gente o diretório principal do projeto. Reparem que eu tenho aqui o post HTML. Primeiro eu preciso clicar no arquivo que vai enviar informações. Então, eu vou clicar aqui nesse arquivo. Então, ele está mostrando para nós aí, galera, o formulário, né, de valor 1 e valor 2 e o botãozinho de enviar. Então, eu vou enviar dois valores aqui. Ó. O primeiro valor eu vou colocar o 10 e o segundo valor eu vou colocar 7, por exemplo. Então, a hora que eu enviar essas informações, isso aqui precisa ser enviado para o PHP e o PHP vai pegar esses valores e vai somar. Então, ele tem que mostrar para nós aí 17, né, que é a soma entre 10 e 7. Então, vou clicar aqui em enviar. Olha aí, pessoal, mostrou, né? O primeiro valor é 10 e o segundo valor é 7, portanto, a soma é 17. A soma ficou pequena aqui, gente, porque eu não coloquei o H1, né? Então, eu vou só colocar o H1 na mensagem aqui rapidinho, depois eu mostro para vocês como que eu coloquei, tá? Apesar que todo mundo já deve saber, porque a gente já fez aí várias vezes, mas eu mostro mesmo assim. Salvar aqui o arquivo, e aqui a gente pode fazer um F5. Olha aí, então agora ele destacou mais a mensagem aqui. Ó. Então ele fez corretamente, galera. Ele recebeu 10, ele recebeu 7 e fez para nós aí a soma é 17. Reparem que aqui na URL, galera, ele não está mostrando as informações, olha que interessante. Então ele esconde as informações. Quando a gente envia pelo método POST, ele não coloca as informações na URL. Por quê? Porque ele envia através do empacotamento de mensagem. Então ele pega as informações que nós estamos enviando do formulário e envia através de um encapsulamento pelo método HTTP, que é o método de transferência de hipertexto. Então acaba sendo um pouquinho mais lento, essa velocidade é basicamente imperceptível para nós, mas em contrapartida ele esconde aí essas informações e não deixa essas informações aparecerem na URL. Aqui nesse caso não teria problema do 10 e do 7 aparecer na URL, mas se fosse um caso de senha,
Isso aqui estaria interessante. Por quê? Porque a nossa senha não estaria exposta ali na URL, conforme eu estou mostrando para vocês aqui. Ó. A URL, se vocês verem aqui, não está mostrando para a gente nem o 10 e nem o 7, porque o método de envio que nós estamos vendo aqui é o método POST, ok? Então, só para finalizar, vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz de modificação lá no código, e aí nós finalizamos. Então, só modifiquei aqui na mensagem, tá, gente? Ó, no último eco aqui, eu coloquei um H1 na mensagem de soma, tá? Para destacar um pouquinho mais lá na hora de visualizar o nosso projeto, beleza? Gente, então finalizamos aí mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e espero todo mundo aí na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu!